Olá, dando sequência aos nossos estudos de O Livro dos Espíritos, como fazemos todas as terças-feiras aqui no Consolador, nós vamos ver hoje as questões 197 e seguintes, mas antes vamos observar que na data de ontem, 18 de abril, foi aniversário da publicação de O Livro dos Espíritos. Publicado pela primeira vez em 1857, ele fez, neste último 18 de abril, 165 anos de publicação. O Livro dos Espíritos tem uma simbologia muito grande. Ele foi a primeira obra de Allan Kardec, a codificação. É como se fosse um símbolo do início do Espiritismo. Na verdade, nada acontece em um dia, né? É resultado de uma encarnação, de várias encarnações de trabalho, de grupo de trabalhadores, não é resultado da atividade de um homem. Mas essa data é essa data que nós comemoramos como se fosse, não é, a fundação, o surgimento, né, do Espiritismo. Muito bem. Para que a gente possa, então, iniciar os nossos estudos, nós vamos recordar que nós estamos vendo o livro 2 de O Livro dos Espíritos. Né? O livro 2 que trata do mundo espírita, o mundo dos espíritos. E nós estamos, neste momento, no capítulo 4, que trata da pluralidade das existências. Na última oportunidade, estudamos a transmigração progressiva. Falamos naquela situação em que o espírito reencarna em outros mundos conforme a sua condição, melhor ou pior. E vamos ver hoje os tópicos seguintes, que são o destino das crianças após a morte, sexo nos espíritos, parentesco e filiação. Temas muito interessantes, muito oportunos. Questões 197 seguintes. Vamos a elas. Na primeira questão, nós vamos perguntar se o espírito da criança morta em tenra-idade é tão evoluído quanto a de um adulto. A resposta é às vezes bem mais, porque pode ter passado por muitas existências e adquirido maior soma de experiências, sobretudo se progrediu. Mas nós vamos recordar que a nossa tendência, quase sempre, é de ver o mundo pela ótica material, quando o correto é ver o mundo pela ótica espiritual, posto que somos espíritos encarnados. Estamos de passagem pela matéria, somos espíritos e temos um corpo. Então, quando pensamos numa criança desencarnando jovem, nós temos que lembrar que é, na verdade, um espírito desencarnando. E esse espírito pode ser milenar, ele pode ter muita evolução, ou pouca, ou nenhuma. Ele pode ser mais ou menos evoluído que os pais. A idade da matéria, a desencarnação jovem, não tem nada a ver com a evolução do espírito. Evolução do espírito é uma coisa, idade da matéria é outra. Mas se nós levarmos em conta a evolução da humanidade, a lei de evolução, lei de Deus, a tendência é que cada vez reencarnem na Terra espíritos mais evoluídos, porque tiveram mais experiências, mais aprendizagens, né? Então, na questão 197A, vai se reiterar, mas então a criança pode ser um espírito mais evoluído que o pai? Pode, né? É algo que acontece de forma frequente, mas não necessariamente também, né? Pode ser que o pai esteja com aquela missão de cuidar daquela alma e ajudar a evolução, né? Então a matéria é a matéria, o espírito é a matéria. A evolução de um não se confunde
com a evolução de outro. A questão 198 encerra uma indagação muito interessante. A criança não tendo feito mal por falta de tempo e morta em tenra idade, né, ela é um espírito superior? Ora, se ela não fez o mal por falta de tempo, morreu jovem, também não fez o bem, né? E Deus não isenta ninguém de provas. Quer dizer, todos vamos passar pelas provas a que estamos sujeitos, né? Então, o fato da criança morrer jovem e não ter praticado o mal não quer dizer nada, né? Se é um espírito evoluído, é evoluído porque já fez a sua evolução, não porque morreu jovem, né? Essa indagação feita por Allan Kardec, lá em 1857, um pouco antes, enquanto preparava o Livro dos Espíritos, é porque o que ele conhecia era a doutrina da igreja, que diz que quando a criança morre, não é, jovem e sem ser batizada, ela vai para o limbo, né, um local que não é nem um céu nem um inferno, né? Se ela foi batizada, vai para o céu. Pela doutrina católica, quem não é batizado não vai para o céu. Então, uma criança nasce no hospital, não dá tempo de ser batizada, morre, vai para o limbo, não vai para o céu. Então, essa é a indagação. Morreu, e aí? O que acontece com aquele espírito? Depende, né? Se nessa encarnação ele não fez nada, nem o bem nem o mal, não deu tempo, ele é um espírito que já tem outras experiências e já fez, né, alguma coisa no passado, e ele vai, né, seguir o destino consoante a sua evolução moral, né? Mas por que muitas crianças morrem jovens, né? Criança morrer jovem é um pleonasmo, né? Porque pessoas morrem jovens, morrem crianças, né? E a resposta dos espíritos é porque algumas existências foram interrompidas e precisam ser completadas, né? A existência foi interrompida precocemente e na reencarnação seguinte, o espírito, ou em uma das seguintes, o espírito precisa, né, de uma prova, ou os pais precisam dessa prova, né? Porque quem sofre mais é quem fica, né? Quem perde, né? Não quem vai, né? Quem vai se liberta, né? Mas afinal de contas, em que se transforma o espírito da criança depois que morre, né? Jovem, ora, é um espírito liberto, né? Vai seguir sua vida normalmente na pátria espiritual, aquele espírito milenar, com experiências, com débitos, com compromisso, com virtudes já adquiridas, né? E vai recomeçar e posteriormente uma nova existência. Olha, em 1960, a média de vida no Brasil era 48 anos. 48 anos, né? Quem tinha 50 já era um felizardo na década de 60. Hoje a média de vida está batendo 70, 80 anos, as pessoas estão vivendo mais, graças à evolução da ciência, o desenvolvimento das vacinas, da medicina, alimentação de melhor qualidade, né? Então, estamos vivendo mais e vamos continuar, né, ampliando a nossa existência até um certo limite, né? Que o corpo também tem um limite. Mas, no passado, há pouco tempo atrás, há 50 anos atrás, a média de vida não era 50 anos, morríamos jovens, né? Morríamos jovens. Então, desencarnar jovem é algo, né, que não é excepcional, não é um absurdo, considerando a reencarnação, né? Seria um absurdo se tivéssemos apenas uma existência corpórea, né? Então, Allan Kardec também faz um comentário que metade do gênero humano morre jovem, né? Mas, através da reencarnação, Deus faz a sua justiça, né? Faz a sua justiça. Na verdade, os que vivem mais tempo
são uma minoria, né? Os felizardos, né? Agora, infância é um estado em que o corpo é jovem, não se confunde com o estado em que o espírito é evoluído, né? Jesus fez lá uma comparação, deixai vir a mim os pequeninos, no sentido da aparente pureza, né? Mas nós sabemos que o espírito, ele traz, né, no seu âmago, nos refores da alma, no seu interior, ele traz as suas experiências pretéritas. E ele, com certeza, né, tem compromissos, senão não reencarnaria na Terra, né? Se estamos na Terra, porque temos lá os nossos compromissos do passado, né? Então, o jovem significa o quê? Um espírito reencarnado com múltiplas experiências, porém de pouca idade, né? Apenas isso, né? No tópico seguinte, a partir das questões dos 200 e seguintes, nós vamos falar do tema sexo nos espíritos, né? E a primeira questão é objetiva: os espíritos têm sexo? E a resposta: não como é entendido na Terra, pois os sexos dependem da constituição orgânica. Há entre espíritos amor e simpatia, mas fundamentados na afinidade de sentimentos, né? O espírito, ou melhor, nós, espíritos, fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Deus não é homem, não é mulher, Deus é a inteligência suprema. E nós somos inteligência como Deus, imortais como Deus, que é eterno. Então, não somos nem homem nem mulher enquanto espíritos, somos espíritos. Não tem espírito e espírita, é espírito que reencarna numa determinada condição. O corpo está jovem, o corpo está na adolescência, o corpo está velho, mas o espírito é espírito. O corpo está doente, o corpo está sadio, mas o espírito é espírito. O corpo pode ter uma deficiência mental, o espírito continua sendo espírito, inteligente. Então as variações são no corpo. O sexo que nós conhecemos é do corpo físico, né? O que o espírito tem? Sentimento, afinidade, né? Antipatia ou simpatia, né? Ou, como nós dizemos no popular, vai com o santo ou não vai com o santo da pessoa, quer dizer, simpatiza ou não, né? Então é isso, amor, né? O espírito mais evoluído, mais sentimentos, né? Quanto mais evolução, maior o sentimento, maior o amor. Questão 201. Em nova existência, o espírito que animou o corpo de um homem pode animar o de uma mulher e vice-versa? Resposta: de certo, pois são os mesmos espíritos que animam homens e mulheres. Ora, o espírito é espírito, né? É a inteligência que reencarna num corpo masculino, que reencarna num corpo feminino, ponto, né? O espírito, ele se alterna, ele tem experiências de todos os tipos para poder evoluir, né? Nasce pobre, nasce rico, nasce com cultura, com condições de adquirir cultura, sem cultura, nasce na família, fora da família, nasce homem, nasce mulher, e assim por diante, a fim de que ele possa ter o máximo de experiências, o máximo de vivência, e com elas adquirir virtudes e resgatar seus compromissos do passado. Questão 202. Quando o desencarnado prefere o espírito encarnar no corpo de um homem ou de uma mulher? Resposta: isso pouco importa. Tudo depende das provas pelas quais deverá passar. Olha só como a gente insiste em ver a coisa pela ótica da matéria. Nós queremos saber, mas o espírito quer ser homem ou quer ser mulher? Isso é uma bobagem. O espírito quer evoluir. O espírito quer se libertar do seu sofrimento, das suas mágoas, das suas dores, dos seus arrependimentos, das suas angústias. Ele quer progresso, ele quer felicidade, né? Não é ser homem ou mulher. Pensar assim, ele quer ser homem ou mulher, é um pensamento extremamente material. É um pensamento de quem está na carne, na matéria, né? Que vive as diferenças aqui da Terra.
Isso é importante para a matéria, não para o espírito. O espírito quer a experiência, não? Então os espíritos se alternam, né? Encarnando como homens e reencarnando como mulheres, né? Para eles é experiência evolutiva, ou melhor, para eles não, para nós, né? Como nós temos que progredir em todas as áreas, temos que passar por todas essas experiências. Mas é interessante lembrar que, embora ainda exista diferença, né, as diferenças entre o homem e a mulher estão acabando, as diferenças hoje já são reconhecidos os direitos, embora infelizmente algumas vezes não sejam respeitados, né, mas nós estamos avançando, né? Nós temos visto com alegria muitos pais exercerem a paternidade com seriedade, né? Pais que estão, né, cuidando dos seus filhos, alimentando, fazendo o asseio, cuidando de fraldas, dando atenção, conversando, brincando, orientando, educando, né? Coisas que no passado nós não víamos, né? Quando o pai se limitava a trabalhar fora, né, e deixava todos os cuidados da prole com a mulher, né? Hoje o pai participa para a felicidade do pai. Eu tenho passado nos últimos dias esta alegria de estar ajudando a cuidar dos meus netos, né? Então, como é gostoso pegar um neto no colo e fazer ele dormir, dar uma mamadeira, né? Aí o neto te olha no olho, dá aquele sorriso, né? Aquele sentimento de amor que não tem preço. Então, os homens estão exercendo funções que antes eram só exercidas por mulheres, para a felicidade desses homens, né? Então, essa diferença não é importante para o espírito. Para o espírito é importante a evolução, né? Questão 203. Questão 203. Parentesco, filiação, né? Parentesco, filiação. Vamos ver aqui. Questão 203. Os pais transmitem aos filhos uma porção de sua alma ou apenas lhes dão a vida animal, a qual uma nova alma vem acrescentar à vida moral? Resposta: a vida animal somente. A vida animal somente. Os pais dão a vida animal somente. Porque a alma é indivisível. Um pai obtuso pode ter filhos inteligentes e vice-versa. Então, o corpo vem do corpo, mas a alma vem de Deus. Então, quando os pais, no momento de amor, se unem e os gametas se fecundam, surge um corpo físico. Este corpo físico, ele vem do corpo físico dos pais. Então, o bebê, né, o corpo físico do bebê, ele tem origem no corpo físico dos pais. Porém, a alma não. A alma do reencarnante não vem da alma dos pais, né? É um espírito pré-existente, é um espírito milenar, que já tem muitas experiências e vem reencarnar. Então, o corpo vem dos corpos dos pais, mas o espírito vem de Deus, não vem dos espíritos dos pais. E a questão é muito clara: o espírito não pode vir dos espíritos dos pais, porque o espírito é indivisível. Não dá para o pai dar um pedacinho do espírito dele para formar um espírito novo, né? O espírito é indivisível. Questão 204, né? Desde que temos várias existências, o parentesco remonta às anteriores? E a resposta: não pode ser de outro modo. A sucessão de existências corpóreas estabelece entre os espíritos as ligações que remontam a existências anteriores. Disso decorrem frequentemente as causas de simpatia com certos espíritos que lhes parecem estranhos. Então, o espírito é a mesma criatura que
deixou a experiência anterior, vivenciou como espírito errante, reencarna e traz, né, o seu conhecimento, a sua vivência, os seus compromissos, né, as suas amizades, as suas antipatias. É o mesmo espírito, né? Então, quando a criatura desencarna, ela leva os defeitos e as virtudes. Quando ela reencarna, ela traz, porque está no interior dela, está no coração desse espírito, né? Está no interior dessa criatura. Ela é a mesma criatura. Então, se ela já evoluiu, ela parte deste ponto evolutivo, não retrograda, não começa do zero, começa de onde parou, né? Então é evidente que nós temos várias existências com a mesma família por conta de simpatia, mas também por conta de antipatias, de necessidades de resgates, de compromissos. Então vamos reencarnando naquele grupo familiar com algumas alterações e vamos trabalhando pela nossa evolução, né? Agora, a questão 205 vai falar de uma pergunta que muitos que não compreendem a reencarnação repetem, né? A questão 205 fala assim, uma hora, mas se a gente reencarna, né, várias vezes, eu vou ter vários pais, eu vou ter várias esposas, eu vou ter vários filhos, cada reencarnação vai ser diferente ou com alguma variante, isso não destrói os laços de família? Isso não acaba com a família, né? Na verdade, amplia, respondem os espíritos, amplia ao invés de destruí-los. Com o parentesco fundamentado em afetos anteriores, os laços que unem os membros de uma mesma família são mais frágeis. A reencarnação amplia os deveres da fraternidade, porque seu vizinho ou seu empregado pode se encontrar um espírito que ele tenha sido muito próximo no passado, em parentesco. Ou seja, né, a reencarnação vai ampliando os laços de relações que nós tivemos e temos com as várias criaturas. Então eu estou num grupo familiar hoje, amanhã tem um pouco mais, um pouco menos destes membros, então eu vou aumentando, a minha família vai ficando cada vez maior. Então a reencarnação amplia os laços de família, né? Questão 205. Contudo, ela diminui a importância que alguns atribuem à sua filiação, porque podemos ter tido por pai um espírito pertencente a outra raça ou que viveu em condição bastante diversa. É verdade, mas essa importância está fundada sobre o orgulho, né? O que a maioria honra em seus antepassados são os títulos, a classe, a fortuna. Esse se acanharia de haver tido com o avô um honrado sapateiro, mas se vangloria de descender de um nobre devasso. Mas por mais que digam ou façam, não impedirão que as coisas sejam como são, porque Deus não regulou as leis da natureza pela vaidade das criaturas, né? Então essa questão diz assim, ora, mas se eu vou reencarnando, ampliando os meus laços de família, né, eu vou diminuindo a importância da família, porque eu vou ampliando, né? Quanto menos tem, mais vale, quanto mais tem, menos vale. Aí a resposta assim é verdade, mas a preocupação das pessoas é ser descendente, né? Ter um antepassado famoso, nobre, rico, importante, né? Ainda que desonesto, quando na verdade nós deveríamos nos orgulhar de ter um antepassado honesto, né? Reto, probo, justo, correto, né? E no exemplo, um sapateiro, ao invés de queremos ter tido no antepassado um político famoso, né? Mas desonesto, né? Agora, a gente se importa muito com os laços de família, mas eles estão cada vez menos importantes. Nós
temos vivenciado na sociedade, né, que pais, pessoas se casam, né, com mães que já têm filhos e adotam aqueles filhos e amam e criam aqueles filhos sem ser o pai biológico. Mas é o filho que ele cria, porque se casa com a mãe e cria com carinho, com amor, com dedicação. Então temos visto esta família que não é necessariamente biológica, sanguínea, mas é uma família por laços afetivos. E é tão importante quanto a família biológica. Às vezes muito mais importante do que aquele, né, que gera um ser e o abandona. É pai biológico, né, mas não tem convivência, não tem sentimento, não tem amor, não tem vivência. Perde a oportunidade de conviver com o filho, né? O que é uma tristeza, porque conviver com o filho é algo muito valioso, é muito gostoso e nos rende muita alegria, muita felicidade, né? Bom, para encerrar, a questão 206 fala assim, ora, mas se então não tem essa preocupação, né, biológica, se o espírito, né, não descende do espírito, por que nós fazemos o culto aos nossos antepassados, né? Coisa que hoje está em desuso, né, mas na antiguidade era mais comum, né? Rezar, né, para os ancestrais da família. Na verdade, o que importa, né, é o sentimento. Isso é o que importa, né? Podemos rezar pelos nossos ancestrais, pelos ancestrais dos outros, por todos os desencarnados, né? Desde que o façamos com amor, né? O importante é o sentimento nobre, né? Não é o ritual, não é a descendência biológica, a descendência orgânica, mas a afinidade, o sentimento, a boa vontade, o carinho, o amor e o afeto. Então, orar pelos antepassados, né, com bons pensamentos, com bons sentimentos, é algo nobre, é algo valioso, né? Orar pelos antepassados que foram parentes biológicos sem sentimento não tem valor, não vale nada. Então, estão aí as questões do estudo de hoje, né? Vimos as questões 197 até 206. 10 questões, né? Faça uma leitura do texto, a leitura vai nos trazer outros esclarecimentos. Nós fazemos um estudo rápido por conta do vídeo para não ficar pesado, né? Estamos à disposição no grupo do WhatsApp para o debate das questões, reflexões, questionamentos, né? Enfim. E esperamos que em breve já possamos retomar os estudos presenciais na nossa casa espírita, né? E isto está muito próximo pelo avanço da ciência, estamos passando felizmente pela pandemia e em breve voltaremos a estudar presencialmente na casa espírita como o fazíamos. Tenham todos uma boa semana e semana seguinte daremos sequência, né, a partir da questão 207, né, a partir do tópico semelhanças físicas e morais e ideias inatas. Tenham todos uma boa semana e que Deus nos abençoe e guarde.